11h30 da manhã, bom dia Santa Catarina, tudo bem por aí? A sexta-feira chegou e a gente também, Maria Esther, bom dia pra você. Bom dia, Fernando Machado, bom dia pra todo mundo que tá em casa. Estamos só começando o SCC Meio-Dia dessa sexta-feira e você fica com a gente até 1h15 da tarde. Maria Esther, pra muita gente, ontem foi segunda e hoje é sexta. É verdade. Ontem segunda. Já veio o fim de semana aí na sequência. Depois do feriadão. E agora já é sexta-feira, então vamos lá. Para esta sexta-feira bonita, o sol voltou a brilhar em algumas regiões de Santa Catarina. Você viu na região da Grande Florianópolis? O sol tá aí, tímido, mas tá aí, Maria Esther. Pois é, e vai ser assim todo o estado, viu, Fernando? Final de semana também? Final de semana também, com exceção de domingo. Domingo aí tem mudança no tempo. Olha aí, ó, daqui a pouco tem pra você a previsão do tempo, porque sabe, a gente abre a janela aqui, esse janelão do SCC Meio-Dia, pra gente ver esta sexta-feira. Vamos dar um bom dia pra esta sexta-feira na sua companhia, um bom almoço pra você e vamos às notícias de hoje. Hoje vamos falar aqui de um novo vazamento na Lagoa da Conceição. Pois é, a situação voltou a ficar complicada por lá. O que vai surpreender você, telespectador, é o responsável por este vazamento. Olha o cano jorrando aí, ó, esgoto na Lagoa da Conceição, água contaminada. Quem esteve lá, pode voltar para mim, foi o Arles Amaro e vai contar tudo pra gente. O que está acontecendo e a fiscalização, quem é o responsável por este vazamento? Arles. Poucos dias depois que o TRF4 manteve a liminar que determina ações urgentes de recuperação da lagoa, tem esgoto sendo despejado por aqui. E não é de moradores irregulares, não. Daqui a pouco no SCC Meio-Dia a gente mostra com detalhes este assunto para você. O SCC Meio-Dia vai aprofundar o processo de impeachment contra Carlos Moisés da Silva no comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Os bastidores da votação que já tem data para acontecer. Daqui a pouco, Cláudio Prisco mostra tudo. E também a repercussão do pedido do deputado Laércio Schuster para que o governador afastado, Carlos Moisés, prestasse um novo depoimento. Qual foi a decisão do TJ? A gente mostra aqui. Tá quase. No dia 2 de maio começam as cobranças nos pedágios da BR-101 trecho sul. Vamos mostrar os valores. Agora, se você faz Floripa-Porto Alegre, pode ir preparando o bolso para pagar quase R$30. E a gente segue por aqui com o caso Mariane Kelly dos Santos. A polícia descobriu agora que ela foi morta pelo marido com a ajuda da amante dele. O corpo foi encontrado no rio Itajaí-Açu. Em instantes, os detalhes desta investigação. E hoje vocês vão acompanhar um reencontro emocionante. O paciente que ficou internado devido às complicações da Covid-19, agora pôde ver a família novamente. Ó, nesse momento está vindo o Daniel, 3 intubações, 44 dias. A gente já tem a música de fundo aí com o Carvalhinho, que escolheu uma música que tem tudo a ver. Roberto Carlos completou 80 anos, né, gente? E acho que a música não poderia ser outra, né? Com esse grande artista, o Cavalinho. Olha lá, vamos registrar. Pra lhe falar, só com palavras, não sei dizer como é grande o meu amor. O Cleiton vai mostrar esse reencontro daqui a pouquinho com detalhes pra gente. E olha só como amanheceu o dia em algumas cidades da Serra Catarinense, paisagens cobertas de gelo. Essas aí são de Urupema. Os termômetros por lá marcaram 2,2 graus nessa sexta-feira, gente. Já tem a previsão do tempo completa para vocês. Tem também as vagas de emprego no norte do estado? Então fique com a gente, estamos no ar. Aê, Santa Catarina! Bom dia, bom dia! Somos o SCC Meio-Dia, aqui a gente chega antes para você saber primeiro o que acontece em todo o estado. Alô, Chapecó, bom dia para você que está em Criciúma, Lages, na Serra Catarinense. Estou com uma saudade de Lages, faz tempo que eu não vou para Lages para curtir o friozinho da Serra Catarinense. Bom dia, Joinville! Alô, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, a Grande Floripa, como é que tá o povo de Palhoça? São José, Santa Amaro da Imperatriz, alô, Biguaçu!
Vamos juntinhos aqui até 1h15 da tarde, desse jeito que você já conhece, as informações de uma forma descontraída, leve, para você ficar bem informado, mas também ter um almoço agradável na nossa companhia. A partir de agora você já pode interagir com a gente, já estamos liberando o WhatsApp, porque aqui assim, a gente gosta da sua participação, não tem graça. Quando vocês não participam, não tem graça. 48991622676, manda para cá a opinião sobre os nossos temas, as nossas reportagens, os assuntos que a gente vai abordar aqui. Você concorda, não concorda, tem uma opinião diferente? Pode mandar. Daqui a pouco a sua opinião, a sua participação pode aparecer aqui na tela para todo o estado de Santa Catarina. Fernando, eu tenho uma reclamação para fazer. Sim, uma denúncia, não tem problema. Nosso canal também está aberto para você conversar com a gente nesta sexta-feira. Estou muito feliz que hoje é sexta-feira, estou muito feliz de ter você com a gente aqui. Desejo um ótimo almoço para você e para toda a sua família. E bora lá, porque tem muita informação na nossa edição de hoje. Eu já começo falando sobre a reforma da Previdência em Joinville. Atenção, servidores municipais da maior cidade do estado. Pode ter mudança na aposentadoria nos próximos anos, isso porque a reforma da Previdência avançou na Câmara Municipal de Vereadores, foi aprovada, já recebeu parecer na Comissão de Legislação e agora ela segue tramitando. Você já vê comigo aqui imagens lá da Câmara Municipal de Vereadores de Joinville, a discussão que agora vai para Saúde, Comissão de Saúde e também de Finanças. E, por fim, aí sim, para aprovação no plenário. O governo tem a proposta de aposentar os servidores homens com 65 anos e aposentar as servidoras mulheres com 62 anos em Joinville. Agora, se você é professor, aí vai para 60 anos homens e 57 mulheres. Discussão na Câmara Municipal de Vereadores de Joinville. Estamos falando da aposentadoria dos servidores de Joinville, que deve ficar igual à aposentadoria dos servidores e de todo brasileiro no plano nacional, como aconteceu na Câmara Federal. Vem para cá, David Sacramento, ao vivo, está lá na frente da Câmara Municipal, acompanhando todos os detalhes desta tramitação, porque, claro, mexe na vida dos servidores municipais de Joinville. E se mexe na vida da população de Joinville, é destaque aqui no SCC SBT. Como é que fica? Vai para onde agora? Já tem previsão para a aprovação em plenário? Conta todos os detalhes para a gente. O povo de Joinville quer saber, hein, David? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Agora o texto vai aí para análise nas comissões técnicas das áreas da saúde e também das finanças. Das 5 pessoas aí, dos 5 membros, votaram a favor dos pareceres o presidente da comissão e relator das matérias, também os vereadores Alisson Júlio, Osmar Vicente e Brandel Júnior. Foram contrários aos pareceres os vereadores Cláudio Aragão e também o Lucas Souza. A reforma voltou a ser discutida aqui em Joinville depois que o Tribunal de Justiça autorizou a retomada da tramitação dos projetos de lei que tinha sido suspensa pela primeira instância em Joinville. Vereadores tentaram, inclusive, prolongar essa discussão dos projetos da comissão, que já tramita há 52 dias, pedindo audiência pública e também uma nova auditoria nas contas do IPREVILE. Mas eles acabaram vencidos por outros membros da comissão que votaram contra os requerimentos. Foi questionado também durante a votação se um dos projetos que altera a lei orgânica municipal poderia ser votado em meio a esse processo de pandemia, dado a restrição de público nas discussões, mas também sem sucesso nesta tentativa. Servidores públicos, inclusive, chegaram a fazer algumas manifestações ontem aqui em frente à Câmara de Vereadores. Mas para poder as pessoas que estão em casa entender melhor o porquê dessa reforma da Previdência, nós trouxemos aí exatamente, né, o que é que a Prefeitura ela diz com respeito a essa reforma da Previdência. Por que ela é necessária neste momento? Já aparecem essas informações aí na nossa tela. Segundo a Prefeitura, desde o dia 18 de janeiro, em função da ausência da realização da reforma, Joinville não conseguiu atualizar o certificado de regularidade previdenciária e, sem este documento, a cidade não está apta para receber recursos, repasses e emendas estaduais e federais. Ao todo, mais de 60 obras e projetos foram diretamente afetados pela falta deste certificado, Fernando. Aí, em um mês, a cidade acabou deixando aqui de receber aproximadamente R$1 milhão em recursos
recursos. Agora nós vamos falar exatamente quais são esses principais pontos. Você já falou alguns deles aí no estúdio, mas vamos relembrar para deixar bem claro aqui na mente das pessoas que estão nos assistindo quais são esses principais pontos da reforma da Previdência aqui em Joinville. Olha, com a implantação da reforma, a alíquota de contribuição para a Previdência passa de 11% para 14%. Já a idade aí de aposentadoria passa a ser de 65 anos para homens e, no caso das mulheres, 62. Este tempo vai ser reduzido em 5 anos para os professores que comprovem um tempo de exercício efetivo das funções de magistério. As questões seguem o mesmo regramento que já está sendo colocado em prática a nível nacional para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A implantação dessa reforma também zera o déficit que obriga o município a realizar anualmente um incremento de 32 milhões de reais ao IPREVILHA. Ainda serão definidas aí, as datas para a avaliação da reforma da Previdência por essas duas comissões, no caso a de Saúde e de Finanças. Os 3 projetos sobre o assunto serão também levados ao plenário depois que passarem por essas duas comissões. Agora, uma data ainda sobre quando é que vai passar por plenário também não foi definida, mas já está em fase mesmo da aprovação desta reforma da Previdência aqui em Joinville, que com certeza vai realmente mexer com os funcionários públicos aqui da cidade. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito bom, David. Muito bem explicado. Parabéns. Este é David Sacramento. Ele está ao vivo lá na região norte do estado. Então, reforma da Previdência, mexer na aposentadoria. Agora, uma situação um pouco mais delicada vive a cidade de Joinville, porque se as contas não estão ajustadas, se a prefeitura não está em dia, a grosso modo, com as suas contas, não pode receber recursos do governo federal. Deixa de receber recursos, não está apta a receber recursos do governo federal para obras na cidade, inclusive. A bem da verdade é que essa reforma da Previdência está sendo discutida, foi no plano nacional, está sendo discutida em Santa Catarina também e pelos municípios, porque a população que hoje contribui está diminuindo e a população que está se aposentando vai aumentando e aí essa conta não fecha. E se tira dinheiro do caixa para botar na aposentadoria, na Previdência, para o pagamento da aposentadoria dos servidores, enfim, aí falta dinheiro para investimento em outras áreas. Por isso, os gestores estão discutindo isso com mais frequência, como foi no plano nacional. Aqui em Santa Catarina também existe essa discussão na Assembleia Legislativa e, por fim, nos municípios, como é o caso de Joinville. Seguimos aqui, tem informação para você. Você viu que emocionante um trechinho da reportagem do Cleiton Ramos que a gente exibiu agora, o reencontro da família com um paciente de coronavírus. Você vai conferir daqui a pouco a reportagem do Cleiton Ramos e com certeza você vai se emocionar. A reportagem é para mostrar para você aí de casa que tem esperança, que a gente tem que continuar lutando, que no final, sim, as coisas podem dar certo. Daqui a pouquinho a reportagem completa, mas agora a gente vai falar do processo de impeachment, é isso? Processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Data marcada para o julgamento. Ele foi afastado, está inclusive, e aí o prazo seria de até 120 dias. Agora, como foi no primeiro afastamento, a Justiça andou rapidamente e a votação já tem data marcada e ele não vai ficar 120 dias afastado, pelo menos esperando o julgamento. Depois ele pode ser de fato impeachmentado se dos 10 julgadores, 7 decidirem que ele tem responsabilidade na compra dos respiradores. Eu já chamo aqui ao vivo o Arlis Amaro, que está comigo na capital catarinense. Arlis, para trazer todas as informações, porque a gente vem acompanhando. Vale lembrar que já Cláudio Prisco também vai entrar neste assunto, trazendo bastidores. E neste assunto os bastidores rendem bastante. Um deles também o pedido do deputado Laércio Schuster, viu, meu caro Arlis Amaro? O deputado Laércio Schuster, que compõe inclusive o Tribunal Especial de Julgamento, protocolou um pedido para que o governador prestasse depoimento novamente, tentando criar um fato novo, o que pode mostrar também, uma reação àqueles que querem um afastamento definitivo, mas que não estão conseguindo mudar os votos dos deputados. Tentaram um fato novo. O Arlis vai chegar agora para contar todas as informações. Que dia acontece esse julgamento final, hein? Que dia que Santa Catarina vai saber se Carlos Moisés volta ou se Daniela assume definitivamente o Estado? Arlis Amaro, um bom dia para você.
Bom dia, Fernando. Bom dia para quem acompanha o SCC Meio-Dia. Marcada, então, Fernando, a sessão de julgamento do Tribunal do Impeachment contra Carlos Moisés para o dia 7 de maio. Vai ser às 9 horas da manhã, em uma sessão online, assim como foi a primeira sessão, que afastou ele, temporariamente aí do governo do estado. Então, no dia 7 de maio, às 9 horas da manhã, marcada a sessão online, a sessão de julgamento que vai definir, se Carlos Moisés será afastado definitivamente do governo. Para isso, ele vai precisar, então, de 7 votos que o considerem culpado nesse processo dos respiradores, na compra dos 200 respiradores da empresa Vega Med do Rio de Janeiro, nos valores aí que ultrapassaram 33 milhões de reais. O Tribunal Especial Misto, do impeachment, é composto por 5 desembargadores e 5 deputados. Você comentou agora há pouco do deputado Laércio Schuster, que, inclusive, teve o voto de Minerva ali, que afastou o governador, no dia 30 de março, na primeira sessão. E agora, então, para o dia 7 de maio, Carlos Moisés vai saber se fica no governo do estado ou se vai ser afastado temporariamente. Por enquanto, Daniela Rainer se mantém à frente do governo inteiramente, Se Carlos Moisés for definitivamente afastado, ela assume até o final do mandato. Então, é claro que a gente vai acompanhar muito de perto isso, neste dia 7 de maio, que promete ser um dia movimentado aqui na política catarinense, e a gente vai trazendo todas as atualizações sobre o processo de impeachment contra Carlos Moisés. Fernando, volto contigo. Legal, Arles. Obrigado pela informação. Arles Amar ao vivo na capital, trazendo pra gente os detalhes, então, marcado o julgamento final do processo de impeachment, importantíssimo para Santa Catarina, se muda governo ou se volta Carlos Moisés da Silva. O Estado precisa seguir, estamos vivendo uma pandemia, recuperação econômica, não dá para ficar esperando. Ou Daniela assume, conforme a decisão dos julgadores, ou Carlos Moisés volta para as suas funções. Agora é importante destacar o seguinte, são 10 julgadores, a gente vem falando disso há um bom tempo aqui, são 10 julgadores. Neste primeiro julgamento que afasta por até 120 dias, o governador fez o quê? 4 votos favoráveis a ele, ok? 4 votos favoráveis a ele. Então quer dizer o seguinte, quem quer o afastamento, quem optou por afastá-lo, fez 6. Só que para que ele agora seja impeachmentado definitivamente, são necessários 7 votos contrários ao governador. Então ele fez 6, ele vai ter que conquistar ou vai ter que ter mais um voto contrário, conquistar não, porque ninguém conquista um voto contrário, para que ele seja de fato afastado. Se manter os 6, não chegou a 7, o governador volta automaticamente. Então é isso, daqui a pouco Cláudio Prisco Paraíso vai estar com a gente aqui, os bastidores. Vamos discutir essa questão envolvendo o deputado Laércio Schuster, que votou contra o governador, protocolou agora um pedido para que o governador voltasse a depor, estivesse presente no dia do julgamento final. Isso mostra também que aqueles que querem o afastamento do governador estão tentando fatos novos, porque já viram que talvez a dificuldade para conquistar esse 7º voto, muito embora também não saibam como vão se posicionar os desembargadores, porque teve decisão do Ministério Público Federal que arquivou o processo de investigação contra Carlos Moisés, mas todos os detalhes, eu convido você ainda hoje a ficar com a gente aqui, porque o Cláudio Prisco vai trazer todos os movimentos de bastidores com relação a isso. Mas está marcado 7 de maio o julgamento final. Após 14 dias de investigações, a Divisão de Investigação Criminal de Itajaí conseguiu esclarecer um crime bárbaro que comoveu a cidade no último dia 8 de abril. Estamos falando, aqui está ela, de Mariane Kelly dos Santos. 35 anos de idade, foi morta a facadas pelo companheiro. O corpo foi encontrado no rio Itajaí-Açu. O trabalho de investigação da polícia identificou que o assassinato foi cometido pelo marido dela, que inclusive é pastor, e que teve a ajuda da amante. A Grace Cezemel vai contar pra gente os detalhes. O marido da vítima, que é pastor de uma igreja em Itajaí, é um dos presos. Ele estava escondido na casa de um outro pastor também em Itajaí. Segundo a polícia, ele teria planejado e coordenado o crime. Também foram presos a amante do pastor, que teria executado o assassinato, e o genro dela, que teria participado da execução. Os dois foram presos na cidade de Recife, em Pernambuco. Houve também a participação de um adolescente, que ainda não foi localizado pela polícia. O crime aconteceu na noite do dia 8 de abril e chocou os moradores da cidade.
Conforme investigação da polícia, na noite do crime, o marido de Mariane tinha combinado com a esposa que viria buscá-la aqui, em frente a esse supermercado, onde ela trabalhava em uma cafeteria por volta das 7 horas da noite. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Mariane viu o carro, ela logo entrou no veículo e foi surpreendida. Quem estava dirigindo era a amante do seu esposo, acompanhada do genro e do sobrinho. Os três cometeram o crime aqui mesmo. Quando a vítima sentou no banco do passageiro, ela já foi golpeada pelo genro, tá? Pelo genro de uma dos investigados, tá? Foram desferidos 27 golpes com faca. Acreditamos que a vítima foi a óbito no local mesmo ali, enquanto a amante conduziu o veículo. Em seguida, eles pegaram o corpo com a intenção de ocultá-lo, amarraram o corpo e jogaram dentro do rio Itajaí-Açu. Enquanto Mariane estava sendo morta a mando do marido, o pastor estava em casa, agindo como se não soubesse de nada. Quando foi 19h20, mais ou menos, ele mandou uma mensagem. Tá vindo de Uber? No entanto, como foi tudo planejado, nesse momento ele está ao lado de um pedreiro que foi inquirido e relatou de fato que ele permaneceu o tempo todo lá com ele. E daí, após aquela mensagem, ele permaneceu normal, tranquilo. Os envolvidos no crime tinham uma relação muito próxima, já que a família da amante morava em cima da casa de Mariane e do marido. O carro usado no crime pertencia ao esposo da amante, mas era utilizado pelas duas famílias. Segundo a polícia, a ideia era matar Mariane para usufruir dos bens dela. A intenção era matar a vítima, ficar com os bens dela, com a casa dela, eles continuarem morando ali, ele e a amante, tá? Com esse corpo desaparecido. Os outros dois envolvidos teriam recebido R$ 2.500 cada pela participação no crime. A amante e o genro confessaram o crime à polícia e deram detalhes da ação. O marido nega a participação. Até por conta dele se dizer que ele não é culpado, ele não demonstra arrependimento. Ele é uma pessoa extremamente fria. Conforme a polícia, Mariane não tinha feito reclamações sobre o relacionamento a nenhuma das 15 testemunhas ouvidas. Ela era, inclusive, amiga da amante do marido. Os três suspeitos serão indiciados por homicídio duplamente qualificado, por ocultação de cadáver e por corrupção de menores. A polícia já solicitou também a internação do menor e segue as buscas por ele. Os envolvidos podem pegar até 30 anos de prisão. E ainda é pouco. O sujeito que é conhecido na sociedade por uma pessoa que leva o bem, que leva a palavra de Deus, que deve usar a palavra de Deus, né? Porque é um sujeito que comete um crime desse, mata a companheira a facadas e ainda joga o corpo no rio. 30 anos ainda é pouco. Um projeto do Hospital Regional, vamos falar de coisa interessante. Vamos falar de um projeto que está acontecendo no Hospital Regional de Biguaçu e vem ajudando na recuperação dos pacientes com coronavírus, hein? Pois é, Fernando. A iniciativa deixa o paciente que já não transmite mais o vírus passar alguns minutos com a família à luz do sol e tem trazido ótimos resultados. Vamos ver? Olha só. A família está chegando aqui para rever o Daniel, a Marinês e a Emanuela, né? A Marinês, que é a esposa, nesse programa muito legal chamado Luz do Dia, onde o Daniel está lá se recuperando, né? Já não transmite mais o vírus, vem aqui tomar um banho de sol, como a gente pode dizer, e matar a saudade, né? Qual das duas está mais com saudade aí, hein? Não tem como descrever, né? Começar com a Emanuela, é isso, né? Sim, que é a filha. Como é que tá esse coração? Ai, tá apertadinho. Mal vejo a hora de poder ver ele, porque fazem 7 dias e pra gente é uma eternidade, né? A gente nem imagina o que ele não passa aqui dentro. Visita, né, E lá ele quase 40 lá dentro, né, Marinês? 44 hoje. 44 dias hoje. 44 dias. Graças a Deus está na fase final, né? Se reabilitando. Que batalha, né, mãe? E o nosso coração tá bem apertado, não vê a hora disso tudo acabar, né? Mas com fé em Deus nós estamos vencendo. A importância que isso tem na recuperação de um paciente, né? Emocionante. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa reportagem completa. Ele foi acompanhar lá esse reencontro. Imagina, Fernando, mais de 40 dias sem ver o pai, sem ver o esposo.
E aí daqui a pouco você consegue ver, mesmo que naquela situação ainda, mas só de ver a pessoa que você tanto ama, é lindo, gente, é lindo demais. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mostra mais uma vez o cuidado também dos profissionais da saúde que vão se reinventando, que vão buscando alternativas para que o paciente também tenha esse ânimo, né? Essa vontade de sair dali, encontrar a família, vamos lá, vamos recuperar, que tem gente esperando lá fora e daqui a pouco tem a reportagem completa, tenho certeza que você vai se emocionar e a gente quer jogar essa injeção de ânimo para você também, porque sim, tem recuperação, a gente vai vencer juntos essa batalha. Vamos de interatividade agora? Vamos lá, participações, já tem aqui? Participações. Olha aí a Marielle. De Brusque, bom dia, eu gosto muito do Jornal do Meio-Dia, porque dá todas as notícias de Santa Catarina. Marielle, obrigada, viu, pelo seu carinho. Ela tá de coelhinha. Oi, Jean, tudo bem? Bom dia, gosto muito do jornal, mostra tudo bem explicadinho. Essa é a nossa função aqui, explicar tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes, como falava aquele da Praça Nossa. A Clarice de Pomerode, ó, região do Vale. Bom dia, eu tô ligadinha assistindo vocês aqui do Hospital e Maternidade Rio do Testo, em Pomerode. Obrigada, viu, Clarice? Tá lá acompanhando a gente dentro do hospital, né? O pessoal fica ligadinho, Fernando. Não conhecia Rio do Testo, ó. Um beijo, Rio do Testo. Agora a gente vai falar de Jaraguá do Sul, vai falar do norte do estado. A gente quer conversar com você que está procurando emprego. Aumenta o volume da TV. Jaraguá do Sul está com 103 vagas de emprego em várias áreas. Os interessados devem procurar o Cine da cidade, Fernando. Vamos lá saber mais? Como é que faz para se inscrever? Que vagas são essas? Quem vai contar tudo é o David Sacramento. Bom dia, David. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. É isso mesmo. Nós preparamos 103 dessas vagas de emprego que estão disponíveis no Cine Jaraguá do Sul. E aí nós separamos algumas delas aí na tela para aquelas pessoas que tentam aí se recolocar agora no mercado de trabalho. 2 vagas para vendedor externo que estão sendo oferecidas. O bairro que fica o contratante é o Ilha da Figueira. O horário de trabalho é das 7 horas da manhã até o meio-dia. Tem um intervalo para o almoço e depois volta à 1 da tarde e encerra às 5h18. É necessário ter experiência comprovada para atuar nessa área. Temos também 3 vagas para costureira, conforme nós conseguimos ver aí na nossa tela. Precisa ter experiência comprovada para se candidatar a esta vaga em carteira e é para trabalhar no bairro Vieiras. E por fim, o Cine oferece 3 vagas para encanador. O bairro de trabalho é o Jaraguá Esquerdo. É necessário experiência na área e alguns dos benefícios, né, para essa área aí são vale alimentação e vale transporte. O Cine também está oferecendo outras vagas. As pessoas que preenchem os requisitos e que estejam interessadas a se candidatar a uma delas devem comparecer no Cine Jaraguá do Sul. O horário de funcionamento lá já está aparecendo aí na sua tela. Olha só, uma coisa também importante que a gente precisa lembrar as pessoas é que para evitar aglomerações e também é necessário utilizar a máscara ao ir buscar uma destas vagas. 40 dessas senhas, inclusive, já foram entregues agora pela manhã. Mais uma notícia boa, mais 40 dessas senhas serão agora entregues no período da tarde. Então, se você está querendo se recolocar no mercado de trabalho, corre que ainda dá tempo de ir lá no Cine Jaraguá do Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. David Sacramento está aí trazendo as vagas de emprego de Jaraguá do Sul na região norte. E assim como em Jaraguá, tem outras cidades também do estado, é só entrar no Cine lá e procurar. Quem sabe, né, você não acha uma oportunidade aí no mercado de trabalho. Jaraguá do Sul chamou a atenção, são 103 disponíveis, ó, com salário bom, hein? Agora é o seguinte, são milhares, viu, gente? Milhares. A última vez que a gente atualizou aqui, mais de 4.600 vagas pelo Cine no estado. E fica nessa média, Fernando, sempre. Né? Porque saem algumas vagas que são preenchidas, mas entram novas. É verdade. Então fica nessa média aí de 4.000 sempre disponíveis, né? Em todas as regiões. Então corre lá, é só botar emprego Cine Santa Catarina no amigo Google, que ele mostra tudo para você. Ou também tem lá no scc10.com.br. Seguimos de informação por aqui, a gente vai para Lages, na Serra Catarinense. O que pode se transformar o lixão, Maria Esther? É isso que a gente vai ver agora. Um antigo lixão da cidade deve ser recuperado agora. A prefeitura fez um estudo técnico para avaliar a situação do local. E esse é um problema ambiental bastante antigo, Fernando. Vamos conversar com a Shaina, que está aqui, a Shaina Marcon. Ela já está ao vivo lá em Lages, na Serra Catarinense, está curtindo o friozinho de Lages. No que pode se transformar este espaço que já foi um lixão, hein, Shaina? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Shaina. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Olha,
A ideia da prefeitura é transformar aquela área do antigo lixão em um parque, para as pessoas irem lá caminhar, fazer trilha, enfim, fazer uma recuperação total lá, para transformar o local, para que as pessoas possam frequentar aquele local de uma maneira bem consciente e saudável, né? Esse local lá, a área onde era o antigo lixão, é bem antigo, foi desativado em 2006 e a prefeitura, o Ministério Público já cobrava da prefeitura uma solução, né, para a recuperação do local. Então a prefeitura solicitou à Unesc de Criciúma um estudo técnico para saber os problemas atuais que estão lá e o que pode ser feito para recuperar o local. Eu conversei hoje de manhã com o diretor de resíduos sólidos da Semasa e ele explicou para a gente o que deve ser feito. Olha só. Então, hoje, com esse estudo feito pela Unesc de Criciúma, nos trouxeram resultados aprofundados que nos dão agora o que efetivamente a gente tem que fazer para estar recuperando essa área degradada, né, esse passivo ambiental. E a intenção nossa no futuro é estar devolvendo de alguma forma isso para uso da comunidade, né? Ainda existe a questão de geração de biogás, que isso é perigoso, pode gerar inclusive explosão. Né? Tem bastante pontos de erosão porque não tem um sistema de drenagem eficaz. Isso também é perigoso porque pode estar levando água contaminada para os rios, né? Enfim, contaminando a água. Pessoas infelizmente estão soltando animais aqui dentro, mostra também que tem danificação na parte de isolamento e uma série de tantos outros pontos aí que foi detectado de maneira detalhada. Com esses dados, a gente tem uma estimativa, ainda não é a concreta, mas se estima em torno de R$900 mil para fazer a recuperação total. A gente vai estar tentando, nesse primeiro momento, buscar algumas parcerias com a iniciativa privada para estar minimizando os gastos da prefeitura e a gente está conseguindo fazer a recuperação disso aí. Tu acredita que em quanto tempo a prefeitura vai conseguir fazer todo esse processo para dar início, efetivamente, à recuperação aqui do local? Um processo licitatório, ele demora muito, né? Existem vários fatores que podem ter questão de impedimento. Eu estimo que a questão de 3, 4 meses a gente possa estar lançando o edital para a recuperação do lixão. O que a gente estima fazer e pensa fazer, conversando com o secretário Jurandir, é uma devolutiva para a comunidade, que isso que possa de alguma forma ser devolvido para uso da sociedade, né? Então, inicialmente a gente pensou até na possibilidade de um parque, para daqui a pouco o lajeano ter um lugar aí para estar fazendo trilha ou enfim, caminhada. Então, como o diretor Milton falou, a ideia da prefeitura é transformar o local em um parque. Ainda falta buscar parceria com a iniciativa privada, né, para buscar o dinheiro para recuperar quase R$900 mil, quase R$1 milhão, e aí também fazer a licitação para contratar a empresa que vai fazer a recuperação do local. A gente vai continuar acompanhando esse caso e a gente traz todos os detalhes, as informações aqui no SCC Meio-Dia. Voltamos com vocês aí no estúdio. Que legal, Shaina Marcon, direto de Lages, contando pra gente então que o lixão da cidade agora vai se transformar em um parque. Que esse projeto ande por lá, né? Que esse espaço seja aproveitado pela população. Muito legal. Cuidado com o meio ambiente, pensando também no bem-estar das pessoas. A Shaina está lá acompanhando tudo. Será que está frio na serra? Ela já foi, senão eu ia perguntar para ela se está muito frio. Você acha que está frio na serra, Maristela? Está frio. Agora vai dar uma esquentadinha, agora? Mas não vai... As temperaturas não vão subir muito não, mas mais cedo em Urupema, 2,2 graus, Fernando. Sério? É o inverno. Sabe que vem dar um oi. O frio que eu já passei aqui em Santa Catarina foi no Pericó. Alô, Pericó! Uma comunidade lá da Serra Catarinense. Fui num rodeio lá, tava doído. Quanto demais. Você pegou de temperatura? Não lembro qual era a temperatura, mas eu passei. Pra você ter noção, eu peguei uma churrasqueirinha e botei nos meus pés. Tipo eu em Urupema. Ano passado, né, Nereu? Nereu Filho tá aqui. No ano passado nós pegamos -8 em Urupema. Nunca passei tanto frio na minha vida inteira. Frio, né? É frio, mas é um frio gostoso que a gente gosta. Doer. Mas a gente gosta de passar um friozinho. Eita, dormir no caminhão boiadeiro, passava um frio danado lá na Serra Catarinense. Alô, Pericó, saudade da Serra. Vamos falar agora da demora na biópsia para o diagnóstico de câncer. Esta é a situação que está sendo vivida por mulheres da cidade de Itajaí. Inclusive, o caso foi parar na Câmara Municipal de Vereadores. As mulheres que compreendem lá, que formam o grupo feminino da Câmara Municipal de Vereadores, essas vereadoras estão fiscalizando o porquê da demora, a pedido, claro, das pacientes. Quero ver, Grace Cezemel.
Olha, essa Procuradoria Especial da Mulher, ela foi criada já há alguns anos aqui em Itajaí, mas ela é renovada a cada legislatura. Atualmente, então, ela é composta por 4 vereadoras que têm aí a missão de levantar essas demandas das mulheres aqui da cidade. E elas, então, foram até o CRECEM, que é o Centro de Referência da Criança e da Mulher aqui de Itajaí, é o centro especializado onde são feitos os exames, e aí elas verificaram essa demora nas biópsias. Quem vai falar um pouco mais para a gente sobre isso, sobre a Procuradoria e também sobre essa primeira ação, é a Procuradora Especial da Mulher, vereadora também aqui da cidade, Ana Carolina Martins. Ana, eu gostaria que você explicasse para a gente como que essa demanda chegou até vocês, o que vocês verificaram e também como que é esse trabalho, que é uma representatividade das mulheres que vocês têm aqui na cidade, né? Exatamente o que nós fizemos. Nós unimos as vereadoras da oposição e as vereadoras do governo por uma única causa, que é trazer mais voz às demandas femininas da nossa cidade. Então, nós sentamos, unimos as demandas, que são várias, mas nós selecionamos a primeira como algo de muita urgência, que é a questão das biópsias. Porque a lei determina que, no caso de qualquer tratamento, cirurgia, para quem sofre de câncer, ela tem um prazo de até 60 dias para fazer. E chegou para nós o relato de uma pessoa que estava aguardando mais do que o prazo previsto. Por isso, nós fizemos uma fiscalização em loco lá no CRECEM para descobrir qual era o problema que estava acontecendo. Então, houve afastamento involuntário do médico responsável, depois teve um problema com o equipamento, que é muito antigo, ficou em manutenção, voltou e agora não tem mais conserto. Então, eles substituíram a biópsia que era feita por esse equipamento, o procedimento com esse equipamento, por um equipamento descartável. Então, a gente juntou tudo isso num grande pacote e levamos até o secretário de Saúde. Demos um prazo plausível para que essas instalações, para que tenha essa interligação nos dados oficiais, os prontuários acontecessem. Então, a gente acredita que em mais 2 meses estará tudo informatizado e a resposta do mutirão será até em maio para colocar em dia. Enfim, estamos caminhando, né? Aguardando dentro do justo. Nossa ideia é exatamente essa, dar voz a essas mulheres, dizer para elas que sim, tem pessoas como vocês aqui que passam pelo mesmo problema, vocês podem trazer a demanda e confiar na gente e ser inspiração para outras. O que a gente quer, no final das contas, é melhorar para todo mundo. Lembrando que nós temos mais mulheres do que homens em Itajaí. Tem algum contato, alguma rede social que as mulheres que estão assistindo podem já levar essas demandas até vocês? Qualquer uma das demandas pode ser enviada para qualquer uma das vereadoras mulheres. Todas as demandas, elas são levadas depois para a nossa reunião conjunta e a gente vai separando, se ajudando e resolvendo. Bacana, muito legal mesmo essa iniciativa. Então, agora a gente vê que esse problema das biópsias, as mulheres aqui, as vereadoras já foram atrás, a gente já tem a resposta da Prefeitura e espera que isso seja resolvido em breve. E, é claro, elas já planejam aí mais ações para os próximos meses, tudo pensando nessa representatividade, nos problemas que as mulheres aqui de Itajaí enfrentam. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. São as mulheres tomando o espaço que é de direito. Na Câmara Municipal, então, uma procuradoria para atuar em favor também das mulheres. Agora o assunto debatido pela Grace aqui, biópsias. É atraso, reclamação que veio da comunidade. E a Grace foi questionar também aquelas que são responsáveis pela fiscalização, aqueles que são os responsáveis pela fiscalização do município, os vereadores. Hora de informação, aqui não para não, tem muita informação para você até 1h15 da tarde aqui no nosso SCC Meio-Dia. Eu vou falar agora sobre a cobrança do pedágio no trecho sul da BR-101, porque a partir do dia 2 de maio, você que faz Paulo Lopes a Porto Alegre tem que ficar preparado para desembolsar um dinheirinho a mais. Agora eu já faço a pergunta, você viaja entre Florianópolis e Porto Alegre, então pode se preparar para desembolsar quase R$30, porque é o seguinte, você vai andar um pouquinho, senhor, pedágio, anda mais um pouquinho, senhor, pedágio, mais um pouquinho, senhor, pedágio, isso vai se repetir pelo menos 5 vezes. É o Marco Búrigo que chega agora ao vivo, ele está lá em Criciúma para contar para a gente essa situação. Isso deu o que falar. Entidades empresariais, comerciais tentaram de tudo, movimentação em Brasília, mas não teve jeito, a NTT liberou e as praças de pedágio já estão prontinhas, pronta para... Boa tarde, senhor, pedágio. Marco Búrigo, conta pra gente os valores, quanto é que serão cobrados aí, quais serão os valores cobrados pelos pedágios e esse valor final, né, para quem faz o trecho Florianópolis ao Rio Grande do Sul. Bom dia, Marco.
Bom dia, Fernando, a todos que acompanham aqui o SCC Meio-Dia. Esse trecho de Porto Alegre até Florianópolis, ele vai custar R$ 26,20. No trecho norte do Rio Grande do Sul, o motorista com um veículo comum, ele vai pagar R$ 14,10. Nesse trecho sul, aqui com as 4 praças de pedágio, o valor mínimo é cobrado e mesmo assim vai ter que desembolsar R$ 8,20 e somado ao pedágio também de Paulo Lopes, que é R$ 13,90, então o total da viagem de Porto Alegre até Florianópolis vai custar aí R$ 26,20. Lembrando que nas 4 praças aqui no sul do estado, em Laguna, Tubarão e também Araranguá e São João do Sul, o valor cobrado é o mínimo R$ 2,10 para veículos comuns. Moto, motocicleta, motoneta, aí o valor é de R$ 1,05. Ônibus e caminhões leves, R$ 4,20. Já aqueles caminhões com reboque e semi-reboque, 4 eixos, R$ 8,40. Caminhão com reboque, 5 eixos, R$ 10,50. Caminhão com reboque, 6 eixos, R$ 12,60. Pelos próximos dias, a CCR Via Costeira, que é a concessionária responsável aqui por administrar os 220 quilômetros da rodovia no trecho sul, ela vai orientar os motoristas e a cobrança será efetiva somente no dia 2 de maio, que é um domingo, né? Às 0 hora do domingo, dia 2, as cobranças vão começar a acontecer aqui no sul do estado. Lembrando que aqueles usuários que estarão utilizando a rodovia também receberão serviços médicos, mecânicos, inspeção também permanente de tráfego, né? E também 6 bases de atendimento, além de 17 veículos operacionais, contando também com 6 ambulâncias, 5 guinchos e 6 viaturas de inspeção. Portanto, no dia 2 de maio começa a cobrança aqui no sul do estado e quem trafega aí diariamente pelo trecho vai ter que pagar por andar na rodovia e, claro, o dinheiro vai ser revertido na manutenção das boas condições aqui nas estradas no sul do estado. Fernando, volto com você. É o mínimo, né, Marco Burgo? Vamos combinar, né? Com essa cobrança toda aí, mais 5 praças, é o mínimo que esse dinheiro precisa ser revertido, estrutura, ambulância, carro de apoio, pistas bem conservadas, é o mínimo. Obrigado, Marco, pela informação. Ele está comigo ao vivo, direto de Criciúma, do sul do estado. Por quê? O brasileiro nem questiona com relação ao pagamento, né? Você tem que pagar, o brasileiro paga. Essa aqui é a grande verdade. Você paga, né? A gente fica bravo aqui, ali, acolá, né? Faz texto no Facebook, mas a gente paga. Essa aqui é a grande verdade. Agora, o mínimo que a gente espera é que esse retorno volte. O investimento na rodovia, que ela esteja sempre conservada, que tenha segurança, sinalização, que não aconteça o que está acontecendo na Grande Florianópolis, que tem praça de pedágio há muito tempo e o povo está esperando o contorno viário que não fica pronto nunca. Essa aqui é a grande verdade. Ah, vai construir uma 3ª faixa, é o mínimo, pelo que é arrecadado de recurso aqui. Agora, pelo lado bom é o seguinte, a chance de a rodovia ter melhores condições é bem maior, porque esperar pelos governos para fazer a manutenção de rodovia, aquelas que são totalmente públicas, vou te contar. Vamos lá, vamos de informação. Está comigo aqui, foi prorrogado o prazo para o pagamento, a prestação de contas do auxílio emergencial para o setor cultural. Então deixa eu chamar aqui, vem aqui comigo, porque o Paulo Henrique, eu fui nessa, mas a câmera está muito longe, eu tive que voltar, não conseguia ler mais negócio. Paulo, seguinte, eu estava na câmera 1 aqui, eu falei, o Nereu está muito longe, eu vou voltar para o meu amigo Marcon aqui, porque está muito distante. Então é o seguinte, vamos falar de auxílio emergencial, pessoal da cultura, que mudança que aconteceu agora, hein? Conta tudo pra gente. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Fernando. Bom dia ao telespectador do SCC que nos acompanha. De acordo com o decreto que foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e foi publicado ainda nessa semana, o trabalhador do setor cultural ele pode continuar utilizando os recursos da Lei Aldir Blanc até o final desse ano, enquanto o prazo para a prestação das contas ficou para 31 de março do ano que vem, apenas em 31 de março de 2022, então. A lei ela previa um repasse de cerca de 3 bilhões para o setor cultural. Metade dessa verba ela era destinada ao Distrito Federal, enquanto a outra metade era dividida entre os estados e os municípios de toda a União.
Vale lembrar também que a lei ela garante renda emergencial de até 3 parcelas de R$ 600 mensais ao trabalhador do setor cultural, o que dá um certo alívio para eles, dá um respiro para conseguir se manter, né, enquanto não estão conseguindo se apresentar. Ela também prevê recursos que são destinados à manutenção dos espaços artísticos, com valor entre R$ 3.000 até R$ 10.000. A lei ela já havia tido o prazo prorrogado no final de 2020, mas por conta dessa dificuldade do setor artístico em se manter durante a pandemia, ela teve o prazo novamente prorrogado até o fim do ano. Então, é isso, Fernando. O trabalhador do setor cultural pode ficar tranquilo pelo menos até o final do ano, enquanto o prazo para prestação de contas ela fica para março de 2022. Volto com você. Legal, Paulo. Obrigado pela informação. Paulo Henrique ao vivo com a gente aqui. Vamos lá com a Maria Esther, daqui a pouco tem Cláudio Prisco, daqui a pouco tem previsão do tempo, daqui a pouco tem um trechinho também da minha participação no A Tarde é Nossa. Mas agora, farinha pouca, Maria Esther. Pirão para todos, é o que está escrito ali, Fernando. Mas como que teu pai falava? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Tá aí, gente, esse é o lema da campanha de arrecadação da Associação de Artistas e Artesãos de Santo Antônio de Lisboa. A campanha está arrecadando alimentos e roupas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, vítima da atual situação que estamos enfrentando com relação ao coronavírus. O repórter Cleiton Ramos, ele está lá no local e vai contar pra gente sobre esse projeto. Cleiton, conta tudo pra gente aí, tá em Santo Antônio de Lisboa, é isso? Bom dia. É isso, Maria. Bom dia para você, para o Fernando, quem nos acompanha em todo o estado também de Santa Catarina. Eu estou aqui viajando no tempo no Casarão dos Andrade. Isso mesmo, Casarão dos Andrade, é uma família que veio morar nesse local em 1860. Já estamos na 9ª geração e exatamente nesse local que é feita a tradicional farinha, que o Dionei Pacheco está mostrando aí de uma maneira muito tradicional, hein? O pessoal tem que ter força para empurrar aí, para sair aquela farinha que a gente saboreia e que realmente é uma tradição dos manezinhos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, Maria, né? Você falou também, o Fernando acabou completando a frase, mas aqui agora o lema é diferente, né? Farinha pouca, meu pirão para todos. Olha só, eu vou pegar aqui, já vou conversar com a Marilene, que é presidente da Associação dos Artistas aqui de Santo Antônio de Lisboa. A farinha fica desse jeito aqui, eu vou colocar aqui, vem comigo, Dionei. Olha só como é que ela fica, hein? Rapaz, isso aqui com peixinho, né? O que mais a gente pode usar isso aqui? Qualquer tipo de alimentação, está me dizendo aqui o Cláudio, né? Ela fica assim, ó. Fica de uma maneira muito saborosa, né? Bem tradicional. Eu converso com o Cláudio Andrade, como eu disse, ele pertence a essa geração de muitos anos, nasceu aqui no Casarão, me confidenciava que já estamos aí na 9ª geração e a tradição continua. E não vai mudar, né, Cláudio? E agora essa campanha solidária aí para ajudar, de uma certa forma, quem está vivendo, né, os efeitos dessa maldita pandemia. Boa tarde. Exatamente, boa tarde. A ideia realmente é fazer, somar a essa campanha de solidariedade, né? E aproveitar, fazer o engenho novamente, trabalhar, né? Geralmente, todo ano a gente faz as farinhadas, inclusive a farinhada do Divino, e 2 anos que não é possível fazer, que é essa que é aberta ao público, mas surgiu a ideia de fazer uma live, uma farinhada, onde a gente pode motivar essa campanha de arrecadação, né? E toda a produção que vai ser feita aqui nesse engenho, ela vai ser destinada a essa campanha. Então, a gente aí está pedindo às pessoas que comprem a farinha que vai ser produzida aqui e também aproveite para doar cestas, né? Para realmente atender essas pessoas que estão tão necessitadas nesse momento, né? Certo. Você vai colocar a mão na massa. Aliás, você já coloca a mão na massa da farinha aqui desde quando nasceu, né? Você está em casa, está no quintal. Exatamente. Esse engenho é um dos últimos do ciclo da farinha, né? A ilha era uma região rural, então esse aqui ainda é um último, e inclusive é tombado pelo patrimônio histórico e segue aquela tradição, aquela adequação que sofreu lá dos Açores para o litoral de Santa Catarina, né? Se chamando de engenho de Cangalha. Engenho de Cangalha. Engenho de Cangalha. Certo. E para gerar aqui, normalmente uma pessoa, são mais pessoas? Esse engenho, ele ainda é de tração animal, né? Porque quando os açorianos chegaram aqui, tiveram problema também com a energia eólica e adaptaram esse sistema para tração animal. Então, como vê, ele ainda mantém a roda bolandeira, né, a almanjarra, que é onde o boi toca, e todas as engrenagens eram adequadas para fazer essa farinha fininha, né? Embora a farinha seja uma especiaria dos indígenas no Brasil, mas a forma de fazer farinha
aqui em Santa Catarina foi moldada pelos açorianos através desse equipamento, né? Que bacana. Deixa eu conversar também com a Marilene, ela que é presidente da Associação dos Artistas. Deixa eu corrigir, eu não sou presidente. Não. Presidente é a Liliane, mas ela não conseguiu vir, mas eu estou representando. Está representando, né? Está representando a associação, né, Marilene? A causa é nobre, né? Isso, a associação é a Artesal, a Associação de Artistas e Artesãos aqui de Santo Antônio de Lisboa. E, na verdade, assim, nós nos unimos com as outras entidades locais para criar essa campanha solidária, né? A gente achou que, assim, porque o nosso meio, os artesãos, os artistas, os músicos, eles estão muito, precisando muito, né, nesse momento, porque é a classe mais prejudicada. Como é que vai ser a live? Qual o endereço para a gente finalizar? Então, a live oficialmente vai ser no @Guia Manezinho, que é com o Rodrigo Stuck. Mas vai estar também sendo transmitida pelo Instagram do Casarão do Engenho. Tá? Então, todo mundo participando e colaborando. Ô Cláudio, alcança lá o prato para a gente encerrar, porque a farinha, quando sai de lá, aqui vem para esse prato que é denominado mata-fome. Olha só, um prato bastante tradicional, né? O prato mata-fome. Então, Maria Fernanda, a gente vai matar nessa ação solidária, farinha pouca, pirão para todos, a fome de muita gente que está sofrendo com a pandemia. É importante falar que quem quiser reservar, comprar, o telefone é 99615 4080. Repete? 99615 4080. Legal. Agradeço a Marilene, ao Cláudio, né? Uma tradição de muitos anos aí, todo mundo colaborando com esse projeto, né? Essa ação. Farinha pouca, sabe o que acontece, ó? Aí é pirão para todos. E esse prato mata a fome, hein? Já pensou colocar agora aí um peixinho aqui, algo nesse sentido, hein, ô Maria e Fernando? Nesse prato mata a fome aqui, bastante tradicional. Que maravilha. Acho que eu vou ficar por aqui, viu? Voltamos aí com vocês. Legal, Cleiton. Bacana essa campanha Farinha Solidária, né? E ele está explicando aí por que desse nome, né? Esse lema que levou agora. Mas faltou um peixinho ali para completar, hein, Fernando? Pois é. Pouca comida, a ideia é distribuir, de fato, né, alimentos. Por isso, farinha pouca, pirão para todos. Agora, pirãozinho é bem bom. Eu gosto de pirãozinho de feijão. Você faz o feijão bem aguadinho e bota uma farinhazinha por cima. Assim. Gostoso. Como é que você come pirão? Qual é o teu pirão? Eu gosto de pirão com peixe. Pirãozinho d'água com peixe? Com peixe. Vira aquela gosminha, não, né? Aquela papinha. E com camarão, então? Você gosta de não comer frutos do mar? Ai, que delícia. Eu amo, gosto muito. Pirão. Gosto do pirão também às 6 da tarde. Lá na Magia tem pirão, hein, comigo. Vamos lá. Seguimos aqui. Porque agora a gente vai falar desse programa que está sendo o maior sucesso. A repercussão na rede social é incrível. 1h15 da tarde tem o A Tarde é Nossa. Você deu a entonação de um outro apresentador aí agora, hein? É incrível. Também é incrível. A Tarde é Nossa, gente, hoje, 1h15 da tarde. E vai ter a participação de um apresentador muito conhecido de vocês. Luiz Carlos Prates. Também o Prates vai estar com a gente hoje. Mas Fernando Machado foi cozinhar com a dona Maricotinha, né? Fui até o Ribeirão. Eu inclusive, colhi o ovo. Olha aí, eu correndo atrás da Jurema. Vai, Jurema! Olha lá, eu correndo atrás da Jurema, aí eu peguei a Jurema e eu descobri que ela botava o ovo em outro lugar. Olha aí, nós corremos. Pronto, colhi do ovo, o que eu fiz, Maristela? Qual foi a minha receita? Omelete. Um delicioso omelete com farinha de mandioca, então é quase um pirão de ovo. Pra mim isso é uma farofa com ovo. Não, é pirãozinho. Olha lá, eu já bati o ovo, aí vai botando a farinha, olha lá. Olha como eu tenho uma habilidade na cozinha incrível. Olha lá, só não tá bonito. Pode estar gostoso, mas bonito não tá, né, gente? Olha a cara da massa, Maristela. Agora nós vamos provar. Olha a Maricotinha aí, ela já provou. Nesse momento ela já tinha dado a primeira garfada, ela tava... Quase passou mal. Ela tava maravilhada com a delícia. Olha como ficou bonita a apresentação do prato. E aí eu ganhei até um avental de melhor cozinheiro do programa. Quem quiser aprender essa receita bonita, gourmet, um omelete gourmet. Olha, eu tô decorando o prato ali, o tratamento tá perfeito. Com o Fernando Machado, tem que acompanhar a Tarde a Nossa hoje. Fernando, sabe qual que é o tema do dia? Diga. Visita chata. Fala um negócio pra vocês, eu não gosto de visita. Só mamãe pode. Minha mãe pode. Mamãe pode. A visita é pra vir tomar um cafezinho, tenho que ir. Eu digo, que pena. Diz que visita mais de 3 dias já começa a incomodar, né? Não, que 3 dias, é passar uma tarde, nem isso. Tá tomar bom um cafezinho, já, né? Já vai, graças a Deus, fica mais um pouco. E gente que chega pra passar a tarde vai embora meia-noite. Começa a dar aquela palpitação já. Então a gente vai falar sobre isso no programa com a participação especial de Luiz Carlos Prates. Vai estar aí hoje, né? Vai estar aí, jornalista, comentarista, falando sobre visita chata, né? Porque ele tem um vídeo muito polêmico que repercutiu sobre esse assunto. Então ele vai estar com a gente, tá todo mundo convidado, 1h15. Hipócritas de uma figa.
Crias chatas! O Prates vai estar com a gente, então, aqui no SBT hoje, no A Tarde é Nossa. Agora a gente vai para Itajaí, porque por lá o porto continua fechado, gente. Uma tempestade, ondas gigantes. Trouxeram de novo o nome da tempestade, é a subtropical Potira. E o mar está muito, mas muito agitado. E um risco também para os banhistas, surfistas especialmente. Inclusive com algumas ocorrências já com relação ao mar agitado. Bora para lá, a Grace Cezemel conta pra gente essa situação e atualiza as últimas informações. Olá, olha, os canais aqui do Porto de Itajaí e também da Portonave de Navegantes seguem fechados para as manobras, isso por questões de segurança. Como vocês podem ver, o mar ainda está bem agitado por aqui, essa daqui é a Praia do Atalaia, e as ondas por aqui chegam a 3 metros de altura, uma ressaca muito forte, ondas altas, fortes, por isso então que foi tomada essa medida de segurança que já dura aí 2 dias. Para que vocês possam entender então como que acontece. Isso que vocês estão vendo agora, essa imagem, é do canal de acesso ao Porto de Itajaí. Aqui fica o rio Itajaí-Açu e aqui então a gente tem o encontro do rio com o mar. É por aqui que esses navios entram, eles vão até lá no fundo, onde o Matheus Fontana vai mostrar agora, que é lá que eles fazem essa manobra. Então, por questões de segurança, essas manobras estão proibidas. Análises estão sendo feitas durante o dia, a última aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje e daqui a pouco deve acontecer uma nova análise pelo Porto de Itajaí para ver se as manobras então serão liberadas ou não, mas a gente acredita, pelo que a gente está vendo aqui, como o mar está bem agitado ainda, isso não deve acontecer hoje. E é claro que isso traz um prejuízo aqui para a nossa região, porque até o sábado estavam previstas 18 manobras aqui no Porto de Itajaí. Então é claro que isso vai ter um prejuízo, o Porto ainda não divulgou em números, né, que prejuízo será esse, mas é claro que a gente estima que não seja pouca coisa. E além de toda essa situação então do Porto, né, do fechamento dos canais, a gente tem a questão de segurança dos banhistas, porque todas as praias aqui de Itajaí estão com a bandeira vermelha, não é indicado o banho, os bombeiros, os guarda-vidas estão fazendo rondas, orientando as pessoas para que elas não entrem no mar. Só está autorizada a entrada dos surfistas profissionais com equipamentos de segurança e mesmo assim isso é arriscado. Eu conversei agora pela manhã com o guarda-vidas que faz a coordenação das praias aqui de Itajaí e ele fala então agora um pouquinho sobre essa situação. Acompanhe. Nós estamos em condições de mar de ressaca. As nossas orientações, principalmente para banhistas, estão proibidos a entrada na água e atividades esportivas como surf só para surfistas extremamente experientes e proibindo embarcações de pequenos portes, a vela em geral. As ondas com muita energia podem causar traumas em geral, alto risco de afogamento, alto risco de acidentes em geral. Então, por isso que para banhistas nós cortamos a entrada no mar. Quando a gente tem um evento de ressaca com ondas grandes, se não está preparado fisicamente, bem equipado, o risco está ali o tempo todo. Até bem preparado pode acontecer algumas situações de risco em geral. Bom, fica então esse alerta para os moradores aqui de Itajaí e região. O mar está agitado, está perigoso, então não dá para vir para a praia, não dá para entrar no mar. E os surfistas aí, se forem mesmo bastante experientes, devem ter esse cuidado. Qualquer ocorrência, então, deve ser acionados os bombeiros através do telefone 193. A gente segue acompanhando essa situação também dos canais e traz as atualizações aqui nos nossos telejornais e também no portal do SCC10. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. O que significa o sol para você? A luz, o dia. Você já imaginou que alguns minutos no sol, o conforto da família, tudo isso pode salvar vidas? Essa ação está sendo desenvolvida pelo Hospital Regional de Biguaçu. E o projeto chama Luz do Dia e tem como objetivo levar os pacientes com Covid-19 que não transmitem mais o vírus para passar alguns minutinhos ali com os familiares lá no pátio do hospital. E isso tem ajudado na recuperação desses pacientes. Olha só. Estamos no Hospital Regional de Biguaçu, Helmut Nass. Aqui tem um programa muito legal chamado Luz do Dia. Ou seja, pacientes que se recuperam da Covid-19, que estão enfrentando uma longa batalha, estão na UTI, mas que não transmitem mais o vírus,
tem a possibilidade de rever familiares por alguns minutos. Eu estou aqui ao lado da Joyce, que é enfermeira da UTI, é uma das idealizadoras desse projeto, que vai dar mais detalhes para a gente. Como é que surgiu essa iniciativa? Bom dia, tudo bem? Então, esse é um projeto que foi lançado aqui na nossa UTI, com toda a equipe multi envolvida. Foi a nossa fisioterapeuta lançou a ideia e nosso médico e a equipe inteira, a gente decidiu mandar ela para frente, né? A avançar com essa ideia, com nossos pacientes aqui da UTI. É uma maneira até de ajudar na recuperação, né? Vocês acabaram vendo progresso nesse tipo de ação? Com certeza. A gente já teve um paciente que participou desse projeto, o paciente Daniel, e foi observado uma melhora gigantesca nele depois de ele ter participado desse projeto. A melhora dele clínica, a participação dele, os sinais que ele apresentava foram absurdamente melhores. A gente deixa bem claro que tem a possibilidade, né, de eles reverem os familiares porque não transmitem mais o vírus. Mas eles continuam na UTI recebendo o atendimento para dar sequência aí, né? Exatamente. O paciente ele só pode ir para participar desse projeto, dependendo da condição clínica dele. Existem critérios para isso. Não é uma decisão somente da equipe da UTI. Participa também a CCIH do hospital, que é o controle de infecção. Então, tem que ser respeitado o período de 21 dias. Se tiver antes, o paciente não pode sair para ver a família. Ele tem que ficar com a gente na UTI. E esse paciente, ele fica conosco por um tempo ainda, porque ele precisa de cuidados específicos. Certo. E a família mata aquela saudade, mas depois ele continua dando sequência. Quem está lá dentro é o Daniel, de 49 anos, é isso? Exatamente. Quanto tempo ele está lá? Mais de 40 dias com a gente na UTI. Está se recuperando bem? Tá. Como eu falei para vocês, ele passou por vários procedimentos e a melhora que a gente observou nele, depois de ele ter participado desse projeto, ter visto a família e ter vindo para o ar livre, foi gigantesca. Foi muito recompensador. A família está chegando aqui para rever o Daniel, a Marinês e a Emanuela, né? A Marinês, que é a esposa, nesse programa muito legal chamado Luz do Dia, onde o Daniel está lá se recuperando, né? Já não transmite mais o vírus, vem aqui tomar um banho de sol, como a gente pode dizer, e matar a saudade, né? Qual das duas está mais com saudade aí, hein? Não tem como descrever, né? Começar com a Emanuela, é isso, né? Que é a filha. Como é que tá esse coração? Ai, tá apertadinho. Mal vejo a hora de poder ver ele, porque fazem 7 dias e pra gente é uma eternidade, né? A gente nem imagina o que ele não passa aqui dentro. Visita, né, E lá ele quase 40 lá dentro, né, Marinês? 44 hoje. 44 dias hoje. 44 dias. Graças a Deus está na fase final, né? Se reabilitando. Que batalha, né, mãe? E o nosso coração tá bem apertado, não vê a hora disso tudo acabar, né? Mas com fé em Deus nós estamos vencendo. Em nome Sempre. de Jesus. Amém. Em nome dele, Todo-Poderoso. E esse programa, qual a importância para vocês aí? Nossa, esse programa Luz do Dia é uma porta que se abriu para unir a nós, ao nosso esposo, né? Ao meu esposo, pai das meninas. E foi de uma importância muito grande. Ele, depois da primeira vez, semana passada, que nós nos reunimos, a evolução dele disparou. Foi assim, disparado. Só com o olhar já... Ele ganhou toque, muita força, né? É um combustível para ele. E eu trouxe um combustível a mais aí, eu trouxe música. O Carvalhinho tá por aqui, ó. Chega mais aqui, Carvalhinho. O Carvalhinho é músico da terra, né? Um artista do maior gabarito aqui de Floripa. Trouxe um violãozinho, né? Para fazer uma música para esse momento. Importante também, né, o Carvalhinho, participar de um encontro como esse. É verdade, um momento assim maravilhoso, né, que uma pessoa está se recuperando dessa doença que vem matando milhares de pessoas, né? E graças a Deus o Daniel está recuperado praticamente, né? E isso é gratificante demais, né? Isso é para todo mundo ver que Deus realmente existe. Né? Com certeza. Então, a música também faz um bem muito grande nessas horas, né? Então eu vim aqui para isso, para alegrar inclusive a família e o paciente, né? Esse parente que está lá, seu esposo, né? Ele tem uma música aí que vai cantar que eu acho que vocês vão chorar quando o Daniel vir lá para fazer esse encontro aí. Já preparou, legal. A gente está aqui aguardando ao lado da família do Carvalhinho a chegada do Daniel nesse programa Luz do Dia. Daqui a pouco ele vai sair por aquela porta ali. Sim, a gente gostaria de mais uma vez expressar nossa gratidão ao Hospital Helmut Naz, à equipe da UTI,
Todos, assim, nós não temos palavras e nem como agradecer tudo que eles têm feito pelo nosso querido Daniel nesses últimos dias. Aliás, desde que ele entrou aqui, acolhendo a nossa família e fazendo tudo e mais um pouco para ver a sobrevivência do Daniel e a recuperação dele. São Camilo, que administra o hospital aqui também, toda a equipe. E a gente está aqui com muito prazer. Você vai acompanhar no SCC Meio-Dia. Nesse momento está vindo o Daniel, 3 intubações, 44 dias. A gente já tem a música de fundo aí com o Carvalhinho, que escolheu uma música que tem tudo a ver. Roberto Carlos completou 80 anos, né, gente? E acho que a música não poderia ser outra, né? Com esse grande artista, o Carvalhinho. Olha lá, vamos registrar. Pra lhe falar, só com palavras, não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. A batalha, encontro do Daniel com os familiares. O Daniel ainda está impossibilitado de falar. Está recebendo toda a preparação, volto a frisar, ele não transmite mais o vírus, mas ainda está se recuperando das sequelas. É por isso que ele está tendo a oportunidade de abraçar os familiares, a esposa Marinês, a filha, né? Mas ele responde com olhar. Realmente é emocionante o que a gente está vendo aqui, cara. Olha, algo, né, que essa cena também fortaleça tantas outras famílias que estão nessa batalha contra o coronavírus. Deixa eu aproveitar o Bruno, é isso? Bruno, por gentileza, Bruno. Essa cena aqui, acho que não precisa nem de legenda, né, cara? Isso aqui é magnífico. Sim, essa, na verdade, é uma iniciativa que já ocorre há bastante tempo nas UTIs, né? É que a pandemia, infelizmente, deu uma atrasada nesse processo. E eu, como coordenador da UTI aqui do Hospital Helmut Naz, da Rede São Camilo, né, a gente teve a oportunidade com o Daniel porque a gente tem um espaço adequado, ele atingiu um status clínico adequado, então a gente optou por trazer ele para fora da UTI depois de tantos dias. Quantos dias ele vai ficar ainda na UTI? Não tem uma previsão ainda exata, né, que a gente está num processo de reabilitação que é um pouco lento, né, mas ele vem cada dia melhor, né. Tá fora de perigo. Estando dentro da UTI, né, cara, então não dá para afirmar isso, né, ele ainda está bem fragilizado, é um paciente frágil, né, mas ele vem cada dia melhor e a gente está bem otimista aí com a recuperação dele, né. 3 intubações, né, teve outro procedimento também, ele não fala, mas ele fala com o olhar, né, ele sente esse carinho. A gente tem uns outros mecanismos para ele se comunicar também, né, e isso com a reabilitação dele, o mais provável é que ele vai reabilitar a fala, vai reabilitar bem, né, vai conseguir voltar a caminhar, conseguir voltar a falar, mas isso realmente vai ser um processo mais lento, né? Um processo bem gradativo. Parabéns por essa iniciativa, viu? É emocionante realmente. Obrigado e um abraço para os meus colegas pelo Brasil que também fazem isso, né? Apresenta a tua equipe aí, quem que tá contigo aí? Tá a enfermeira Joyce, que é supervisora da UTI, a Suzy é uma das técnicas de enfermagem, né? Que tá cuidando do Daniel hoje e a Tayane tá com a gente, a nossa enfermeira também. Vocês têm a nossa eterna gratidão, o nosso eterno reconhecimento, o Brasil, né? Reconhece isso, estão na linha de frente, cuidando de outros, né? Às vezes até uma pessoa que vocês nem conhecem e receba o nosso carinho, né? O nosso reconhecimento por essa profissão tão linda. Não, obrigado. O reconhecimento maior vem do paciente e da família, né? Então isso aí já é o suficiente pra gente. Legal. Com essa cena, viu? A gente vai se despedindo com a Marinês, com a Emanuele e o Daniel. Força, guerreiro! Força, guerreira, é isso aí! É o like da vida, o like da vitória, meu irmão. Deus está contigo, viu? Família ao lado. E com essa música do Carvalhinho a gente se despede. Porque como é grande meu amor por você, é o amor da vida. Força, né? Esperança aí para essas famílias, para os pacientes, para os cuidadores ali também, né? Os profissionais de saúde que estão ali juntos aí nessa luta, nessa batalha. Agora a gente faz um alerta importante. O Hemosk está precisando de doações de sangue em todas as regiões do estado. Em Lages, os estoques de alguns tipos sanguíneos já estão reduzidos. Olha só. Só hoje de manhã, um dos hospitais aqui de Lages precisou de 13 bolsas do tipo A positivo. E esse é um dos que estão com o estoque em alerta. Estamos bastante preocupados com a questão de estoque de A
negativo e O negativo. E os estoques de O positivo e A positivo também se encaminhando assim para o nível de alerta, sabe? Um dos principais motivos para a diminuição no número de doadores foi o agravamento da pandemia, já que as pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou contraíram a doença só podem fazer doação de sangue depois de 30 dias. Após o último sintoma dele, ele conta 30 dias e daí ele já vai estar apto para doar. Além disso, quem fez a vacina contra o coronavírus ou contra a gripe também precisa esperar um tempo para fazer a doação. Então, assim, quem fez a Coronavac, 48 horas após a realização da vacina, você já vai estar apto. Quem fez a vacina, aquela de Oxford, após 7 dias para você poder realizar a sua doação. A da gripe é 48 horas, é H1N1. A Gessiane soube da necessidade do Hemosk e veio doar sangue pela primeira vez. É uma questão muito importante, né? Uma questão de saúde, sempre há pessoas precisando. E na semana passada, uma colega minha na universidade falou que, pelo Instagram, ela viu, e pessoas estão precisando, né, de determinadas tipagens sanguíneas. E aí a gente marcou, e aí eu falei, eu vou junto contigo para nessa semana a gente estar fazendo a doação. Para fazer a doação é preciso fazer agendamento pelo site do Hemosk ou por telefone. Para ser doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. E olha, neste sábado, o Hemosk de Lages e também de Joaçaba vão fazer um plantão de atendimento. Então, quem quiser fazer a doação, precisa fazer o agendamento pelo site hemosk.org.br ou mesmo através dos telefones do Hemosk de Lages, que é o 49-3289-7000 e o de Joaçaba, 49-3527-2200. Fernando. Vamos lá de informação, uma feira virtual de adoção realizada pelo Centro de Bem-Estar Animal de Joinville, será destaque em instantes aqui no nosso SCC Meio-Dia. Como é que está aí a sua casa? Tem um dogzinho? Você está querendo adotar? Você tem duas, né, Maristela? Eu tenho, Fernando, mas eu já vou adiantar que nessa feira aí tem muita coisa fofa, muito bichinho fofo, precisando de um novo lar, então a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O David de Joinville vai trazer os detalhes para a gente daqui a pouco. Então essa feira já será destaque aqui. Você que está querendo adotar um cãozinho, enfim, um animalzinho novo, já, fique ligado, a gente conta tudo para você. Mas agora vamos atualizar a situação da pandemia aqui em Santa Catarina, porque caiu o número de casos ativos. Maristela, a gente já tem na tela aqui, deixa eu mostrar, olha lá. A gente estava com 1.623, isso no dia 13 de maio do ano passado, e a curva foi subindo, tivemos um pico alto no final do ano passado, voltamos a registrar momentos críticos da pandemia. Abre comigo aqui, momentos críticos da pandemia, agora no início do ano, janeiro, março, chegamos a ter pico aqui, viu, meu caro Nereu Filho, de 38 mil casos ativos. A gente foi subindo e começamos a cair agora no mês de março. Olha só, neste momento, 19.442 pessoas estão com a doença, casos ativos em recuperação. Essas pessoas podem transmitir e, por isso, devem ficar isoladas. A evolução da pandemia, número que volta a cair, isso é muito interessante, mostra que também o risco de contaminação diminui aqui no nosso estado. Vamos à próxima tela, hoje eu trago para você solicitações de transferência. Isso significa pessoas aguardando por leitos de UTI. Aqui as cidades, olha só, a região oeste conseguiu zerar essa fila de espera por leitos de UTI. São pessoas que estão em enfermarias, por exemplo, em quartos não especializados para UTI. Neste momento você já vê o total, são 71 pessoas. Agora um detalhe importante, viu? Chegamos a ter 440 pessoas esperando por um leito de UTI. A região que mais precisa neste momento é a região norte, Joinville, 38 pessoas aguardam, seguida de Criciúma com 31. Agora o número positivo está aqui no oeste, sem fila, Serra sem fila, Vale de Blumenau, Vale do Itajaí, Blumenau também, a fila zerada, a mesma situação para Florianópolis. Vamos lá. Infelizmente, nas últimas 24 horas, a próxima tela já chega aqui, 74 novas mortes por coronavírus. Mais 74 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. A gente mostra para você agora, região por região, as principais cidades do estado que mais registraram óbitos por coronavírus. Os números atualizados da pandemia para você.
Porque agora eu vou conversar com os meus colegas que já estão em toda Santa Catarina, os repórteres do SCC Meio Dia, para atualizar a situação da vacina. Vem comigo na 1 aqui. Arles Amaro, ele está em Florianópolis, o David Sacramento traz as informações do norte e o Marco Búrigo de Criciúma. Começo pela capital catarinense, Arles Amaro, final de semana chegando, quem toma vacina, qual a idade que já pode procurar o posto de imunização na capital, em Florianópolis. Arles, bom dia. Bom dia, Fernando. Hoje, sexta-feira, é a vez dos idosos de 64 anos receberem a primeira dose e também a segunda dose para os idosos com 67 anos ou mais. Os pontos vão funcionar das 9 da manhã até as 4 horas da tarde e nesta sexta-feira funcionam os pontos de vacinação para pedestres no Centro de Eventos da UFSC e também o ponto para pedestres na Beira-Mar Continental. Já amanhã, sábado, é a vez dos idosos de 63 anos receberem a primeira dose. Os pontos a gente mostra para você das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, no drive-thru do Centro de Eventos da UFSC, que também conta com o ponto de vacinação para pedestres, no drive-thru da Polícia Rodoviária da SC 401, no antigo aeroporto, no bairro Carianos, no Bolsão da Beira-Mar Continental, próximo às quadras, que também conta com outro ponto de atendimento a pedestres. Então, reforçando, hoje, 64 anos, primeira dose, segunda dose para quem tem 67 anos ou mais e amanhã, sábado, idosos com 63 anos recebem a primeira dose aqui na capital. Fernando, é contigo. Obrigado, Arles. A informação de Florianópolis. Deixa aí para Joinville. David Sacramento também está num posto de imunização. Quem toma vacina neste fim de semana aí no norte, hein, David? Aqui em Joinville, Fernando, seguem sendo vacinadas as pessoas com 62 anos ou mais. Para ajudar quem está em casa a entender melhor o quantitativo de doses que serão aplicadas neste fim de semana, nós preparamos uma tela com essas informações. Olha só, estão agendadas para este fim de semana 3.800 vacinas para a segunda dose. Para agendamento da primeira dose, o município depende da chegada de novas doses. E nós já tivemos aí uma boa notícia nesta manhã, porque novas doses chegaram a solo catarinense e serão distribuídas ainda nesta sexta-feira. 58.250 doses estão sendo aí, destinadas para isso. Aqui em Joinville, a vacina acontece aqui na Central de Imunização, que conta com 20 salas de vacina, ou nas unidades básicas de saúde da família. Nessa tela que nós preparamos também mostra a quantidade de primeiras doses que foram aplicadas aqui na cidade. Mais de 73 mil doses aplicadas aí da primeira dose e mais de 20 mil doses da segunda aplicação para completar aí a imunização. Só lembrando que assim que chegar esse quantitativo de doses, o município já vai saber aí quantas dessas doses serão destinadas para a primeira e para a segunda e vai abrir um novo agendamento. Para se vacinar contra o coronavírus é através do site da Prefeitura joinville.sc.gov.br. Eu volto contigo aí no estúdio, Fernando. Obrigado, David. Obrigado pela informação. Olha aí, ó, o David de Sacramento conversando com você de Joinville, explicando certinho quem pode tomar vacina. Bora para Criciúma, porque Criciúma vai receber mais 1.900 doses da vacina contra o coronavírus para dar continuidade à vacinação neste sábado, neste fim de semana. Vamos lá conversar então com o Marco Búrigo. A primeira resposta que eu quero é a seguinte: quem toma a vacina, hein, Marco, neste fim de semana em Criciúma? Quantos anos? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Fernando. Idosos com 63 anos e dependendo aí do efetivo, da efetivação da vacinação durante o sábado, até idosos com 62 anos já poderão ser contemplados com a vacina contra a Covid-19. A aplicação acontece por agendamento durante todo o sábado aqui na cidade e aqueles cadastrados na Unidade Básica Central, aqui em Criciúma, estarão recebendo a vacina no estádio Heriberto Wilson, no bairro Comerciário, também região central aqui da cidade. O município também receberá 1.810 doses da AstraZeneca, como segunda opção nos profissionais da saúde que receberam a primeira dose entre final de janeiro e o mês de fevereiro. Então, é a segunda dose para aplicação nesses profissionais. A aplicação está sendo feita também no estádio Heriberto Wilson e o agendamento desses profissionais, ele deve ser feito pelo Telecovid 156 ou ainda pelo chat no site minhavacina.criciúma.com.br.
Criciúma já aplicou um total de 43.970 doses da vacina contra a Covid. 15.313 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Nessa segunda fase de vacinação, que contempla idosos com 60 anos, com mais de 60 anos, o Criciúma já contemplou aí, já vacinou um total de 71,77% desse grupo. E até agora aqui na cidade foram 411 mortes por conta da Covid-19. Volto com você, Fernando. Marco Búrigo, obrigado pela informação. Grande Marco, está lá no sul do estado, está lá em Criciúma, está ao vivo, conversando com a gente aqui no SCC Meio Dia. Vamos para Lages, na Serra Catarinense? A Shaina já está aqui também para trazer as informações da vacinação neste fim de semana lá em Lages. Quem toma vacina aí, com quantos anos, hein, Shaina? Bom, Fernando, a partir de hoje continuam sendo vacinadas as pessoas com 63 anos ou mais com a primeira dose, e para as pessoas que estão fazendo a segunda dose, aí a quem fez a Coronavac, então a segunda dose estão sendo aplicadas para os idosos e para os profissionais da saúde. Mas a partir de amanhã já começam a ser vacinados aqui em Lages as pessoas acima de 62 anos. Então amanhã já passa para 62 anos. Hoje de manhã eu conversei com o secretário de saúde aqui de Lages, o Clayton Camargo, e ele me confirmou que até hoje à noite devem chegar mais doses da vacina aqui para a cidade. Por isso, amanhã já passa a vacinação a ser para os idosos, para as pessoas acima de 62 anos. A primeira dose. A segunda dose continua sendo feita para os idosos de 65 a 74 anos e os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde, a primeira dose continua suspensa, porque ainda não tem doses suficientes para fazer a primeira dose, para continuar a vacinação da primeira dose com os profissionais da saúde. Por isso, os profissionais estão fazendo somente a segunda dose. E a vacinação amanhã, sábado, o horário é o mesmo durante a semana, das 9 da manhã até as 5 da tarde, mas amanhã somente no sistema drive-thru, lá no Parque Conta Dinheiro. E no domingo, segundo o secretário, não deve ter vacinação aqui em Lages. A vacinação retorna, então, na segunda-feira. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina. E assim a gente conferiu como será a vacinação em Santa Catarina neste fim de semana. Bora para a previsão do tempo, porque tem friozinho na área. Tem friozinho, tem o inverno no meio do nosso outono, viu? Dá só uma olhada nessas imagens, gente, que são de Urupema. Os termômetros marcaram 2,2 graus por volta ali das 7 horas da manhã no Parque de Exposições. Então foi uma leve camada de gelo, que cobriu a vegetação ali naquela área. Muito frio, e a paisagem foi essa que vocês estão vendo aí, lindíssima. Quem registrou foi o Marcelo Muniz, lá da Serra Catarinense. O Marleno Muniz, desculpa, o Marleno, que sempre está enviando as imagens aqui. Então, obrigada, viu, Marleno, por nos prestigiar com essas imagens aí da Serra Catarinense. Mas apesar desse frio por lá, a semana termina com sol e temperaturas em elevação em Santa Catarina. Então, pela manhã ainda choveu em algumas cidades aqui da porção leste, que mais próximas ao litoral. Mas aí no decorrer da sexta-feira o sol toma conta e aí vai esquentar na tarde de hoje. Olha só, no oeste chega 29 agora, na Serra 24, no sul a máxima é de 26, aí no litoral esquenta um pouquinho mais, como no Vale do Itajaí, chega a 27, e no norte a máxima é de 28. Amanhã, aí o tempo continua assim, tempo firme na maior parte do estado. E aí para o lado oeste já deve começar uma chuvinha, viu, gente? Uma pancada de chuva, como vocês podem ver aqui nas temperaturas. Blumenau a máxima é de 28 amanhã, Joinville chega a 27, Criciúma também, Floripa amanhã a máxima é de 26, também com sol, Lages com sol também 23, aí Chapecó com essa chuvinha já dá uma boa refrescada, não passa de 22 amanhã. E aí no domingo a gente deve ter essa chuva se espalhando por todo o estado, então começa na região oeste, região de Chapecó, e aí depois se espalha para todo o estado. Fernando? Muito bem, tá aí a previsão do tempo para você que vai curtir o fim de semana. Uma telespectadora mandou algumas imagens pra gente aqui no SCC Meio Dia e a gente vai mostrar para você já, depois do intervalo comercial. Vamos lá então, até já.
Voltamos com o SCC Meio-Dia. Olha, uma feira virtual de adoção realizada pelo Centro de Bem-Estar Animal de Joinville. Vocês vão conhecer agora. São 20 animais que estão precisando de um lar. E o David Sacramento vai ajudar você que quer adotar um deles. David, conta como participar, como conhecer mais sobre essa feira. É isso mesmo, Maria. Até o dia 30 desse mês de abril, quem quiser adotar um cachorro ou um gato poderá estar acessando aí a feira virtual Adote um Amigo. Esse projeto é todo organizado, é uma iniciativa do Centro de Bem-Estar Animal daqui de Joinville. Ele apresenta 19 cachorros e um gatinho, todos para adoção. Os animais atendidos pelo Centro de Bem-Estar Animal daqui de Joinville, eles chegaram lá vítimas de maus tratos ou até mesmo de acidentes. Ao chegar à unidade, eles acabam recebendo todo o acompanhamento veterinário e passam também por exames e são castrados. E aí nós conversamos com a Jennifer, ela que está aí na frente desse centro de bem-estar, e vai falar um pouquinho mais sobre essa adoção responsável de um desses animalzinhos. Vamos observar. Os animais vindos para cá são animais de maus tratos, algumas vezes são de apreensão e na maioria das vezes também são decorrentes do plantão, que vem ocorrência, normalmente animais que sofreram algum acidente, né, algum trauma. Adoção através de formulários, né, não é só chegar aqui e adotar o animal. É feita uma adaptação dependendo do perfil do animal, né? Então aí faz esse acompanhamento, a pessoa vem, conhece o animal, entra em contato com o animal. Então a pessoa pode vir até quantas vezes for necessário para fazer essa adaptação, para ver se realmente ele vai ficar com o animal, né? Porque é uma responsabilidade grande. Olha só, Maria, para ajudar as pessoas que estão em casa, que querem adotar um desses animais, nós preparamos aí uma tela que traz descrição de 3 deles, mostrando exatamente a personalidade desses animais. Olha só, o Mylor, bonzinho e carinhoso, gosta de atenção e cafuné. Tem também o Viajante, a vida fez dele um cara desconfiado, mas amoroso com quem conhece. E o Senhor Batata, o negócio dele é passear. Muito legal aí. Quem quiser adotar é só apontar a câmera do celular com a internet para esse código QR que aparece aí na sua tela, preenche o formulário e poderá adotar um desses animais. Eu volto contigo aí no estúdio. David Sacramento, obrigada, viu? Trouxe detalhes, então, dessa feira de animais virtual lá de Joinville. Muito bem, cortou direto aí. Vamos embora. O Cláudio Prisco está chegando aqui porque é hora da política. O Prisco hoje fala sobre o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Agora a data marcada, 7 de maio. Vamos à primeira tela e vamos mergulhar neste assunto com bastidores do processo. Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Exatamente. Carlos Moisés, podemos fechar, Tia Cris, e o desembargador Ricardo Hessler, que ontem, como estava previsto, iria se posicionar em relação a uma série de requerimentos, todos negados, todos indeferidos, especialmente dos autores do pedido de impeachment, portanto, acusadores, que queriam novas testemunhas, arrolar novas provas, mas, visivelmente, como aqui foi colocado, medidas para procrastinar, para protelar. Talvez ainda não contem com o 7º voto decisivo para a cassação de Carlos Moisés, abrindo parênteses, que vem a cada dia ganhando novos apoios de prefeitos, vereadores, lideranças políticas, e isso, sem dúvida nenhuma, cria um ânimo maior naqueles que estão alinhados a Carlos Moisés. Mas, retomando na questão dos indeferimentos prolatados por Ricardo Hessler, vejam que os acusadores estão acenando com recursos ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do desembargador que preside o Tribunal Especial de Julgamento. Ou seja, tem toda uma motivação, um contexto político, não resta a menor dúvida. Vamos aguardar, Fernando, agora o desenrolar dos acontecimentos, mas eu diria para você que a cada dia que passa fica mais cristalino que essa questão dos respiradores
é uma questão que tem um fundo político considerável. Considerável. Vamos ao próximo telão? Vamos lá, agora a pergunta é, dia 7 acontece o julgamento, se ficar no placar anterior, 6-4, Carlos Moisés volta. Quem quer afastá-lo vai ter que fazer 7-3, ou 7, ou 8-2, enfim, mais de 7. 7, pelo menos, né? Pelo menos. Aí a pergunta agora é, pelo seu entendimento político aí, Prisco, tá mais para Daniela ficar oficialmente como governadora ou para Carlos Moisés voltar? Daniela, Fernando, que ultimamente não fez mais nenhuma alteração no colegiado. E por quê? Ora, já tinha o relatório da Polícia Federal, já tinha aqui as manifestações da Polícia Civil, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual. Daí veio a Procuradoria-Geral da República, que mandou arquivar. Ratificado esse encaminhamento no STJ pelo relator Benedito Gonçalves. Diante disso tudo, o cidadão vai aceitar convite para integrar um governo, tendo que daqui a pouco ser desembarcado, e 10 aceitaram. Só que depois dessas decisões de Brasília, nenhum mais. Portanto, não houve mais mudança qualquer. E por que aqui o deputado Laércio Schuster? Convenhamos, parlamentar meia tigela. Meia tigela. Entrou com um pedido junto ao presidente da Comissão Especial de Julgamento, porque queria que os julgadores interrogassem Carlos Moisés. Ele tem prerrogativas, tanto é que na própria CPI dos respiradores ele mandou as respostas por escrito. Veja o atrevimento, a petulância. O menino está prestando serviço realmente a esse governo. Governo no qual está nomeando a torta e a direita, bota quem ele quer. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Então, além dos espaços, quer mostrar que está atento, vigilante. Ora, nem o prazo cumpriu, foi denegado porque estava fora do prazo. A que ponto nós chegamos? Que comportamento é esse? Ainda ontem falava de Dionísio Badim, de parlamentares que marcaram época nesse parlamento. E hoje a gente acompanha umas figurinhas de pequeno porte, apequenando a Assembleia Legislativa e a sua história. Que pouca vergonha! Que cara de pau! Próxima tela, próximo assunto. Vamos lá, começar a falar do Supremo Tribunal Federal agora, Prisco. Aí estão os 7 que foram nomeados pelos governos do PT. Muito bem. Governos Dilma Rousseff e, anteriormente, Lula da Silva. Da esquerda para a direita, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Não necessariamente esses 7 votaram ontem pela suspeição de Sérgio Moro. Não, acho que até teve uns 2 votos aí contrários, mas não importa. Foram nomeados por Lula e por Dilma. E, pelo visto, chegou a hora da prestação de contas. Claro, há necessidade de retribuição à nomeação. Já falamos aqui que essa mecânica de nomeação, presidente da República, de ministros do Supremo, é absolutamente equivocada, mas não vem ao caso agora. Com relação a Sérgio Moro, ele foi considerado suspeito. Já havia a decisão anterior, que partiu de Edson Fachin, aqui esquerda no alto, e que foi ratificada em plenário, que todas as condenações de Lula estão anuladas. É isso mesmo. Tudo anulado. Tivemos delações premiadas, réu confesso à torta e à direita, provas documentais, materiais, de que houve roubo. E a mídia nacional qualificou o Petrolão o maior roubo da história do planeta.
4 bilhões retornaram aos cofres públicos, graças à Lava Jato. E esses senhores e essas senhoras querem transformar a Lava Jato em livra-jato. Livra todo mundo em ritmo jato. É isso mesmo. E ao considerarem ontem parcial o comportamento de Sérgio Moro, eles estão dando força política a Lula da Silva. Claro, ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Não se entrou no mérito. É só questões processuais. Eles usam questões processuais para puxar o freio da arrumação, tentar dar uma ajeitada geral para botar Lula da Silva no circuito político. É isso, basicamente isso. Vamos aos fatos, isso que importa. E a ladruagem, e a roubalheira que comeu solta. É ladrão, sim. Ele e sua camarilha roubaram o país, meteram a mão. E aí do cidadão vai querer correr o país como candidato? Reitero, duvido que ele venha a ser candidato. Está fazendo essa marola toda para servir de cabo eleitoral para alguém. Essa que é a grande realidade, acaba sendo colocado como vice, porque não vai conseguir circular pelo país, porque vai ser aclamado como ladrão, que o é. Essa que é a grande verdade. Vamos deixar de meias palavras. E com relação ao Supremo, pelo visto, pressão, redes sociais, uma manifestaçãozinha ali de evento, mobilização, não surte efeito. Ou a população vai às ruas, frequenta o asfalto, e não estou falando para se insurgir contra o Supremo, para avançar e invadir o Supremo. Não, não estou incitando ninguém, não. É pressionar nas ruas e parar o país, porque algo precisa ser feito, porque não há moderador de apetite para essa gente. Eles não têm limite, eles fazem o que quer, eles atropelam a Constituição e eles são os verdadeiros responsáveis para atuarem como guardião da Constituição e estão a violentá-la. Então, só indo para as ruas e parando o país, senão não tem jeito. E retomando, e para fechar, Fernando, o próximo telão, porque Lula está achando, aqui, bom, aqui temos os outros 4 ministros, ali os 7 nomeados pelo PT. Aqui Marco Aurélio, que se aposenta 5 de julho, nomeado pelo primo, Fernando Collor. Gilmar Mendes por Fernando Henrique Cardoso, Alexandre de Moraes por Michel Temer e Nunes Marques por Jair Bolsonaro. E fechando agora, uma foto emblemática de ontem, nas redes sociais. Sim, porque Lula está pensando que vai atropelar todo mundo, que todo mundo vai desistir para apoiá-lo. Não é bem assim. Ciro Gomes, à esquerda, ao centro, marqueteiro João Santana, baiano, que fez campanhas tanto de Lula quanto de Dilma, e lá Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Fecharam acordo. Ele vai ser o marqueteiro de Ciro Gomes. Ou seja, é uma candidatura para valer. E eu quero ver Lula da Silva enfrentar numa campanha o verbo, a verve, a capacidade de comunicação, a inteligência de Ciro Gomes. E ainda mais com um marqueteiro desse. Isso me lembra, sabe o quê? 2002, quando Lula foi eleito, 2 anos antes, 3 anos antes, Zé Dirceu, presidente do partido, disse o seguinte: Lula, ele falou, não disputo mais a presidência, perdi 3, 89, 94, 98. Não, nós vamos viabilizar a sua eleição. O que é que fez? 3 coisas básicas. Conseguiu um empresário para vice, José Alencar. Conseguiu um marqueteiro vitorioso, Duda Mendonça, que antecedeu João Santana. E o terceiro ponto, recursos. Dinheiro. Como o PT começou a eleger muita gente Brasil afora em 96 e 2000, com os prefeitos do PT
Brasil afora, levantaram recurso. E assim Lula foi eleito. Pelo visto, Ciro Gomes, que também vai para a 4ª eleição, está se organizando para ser um candidato competitivo. E pode vir a ser, inclusive, o nome do centro, ideologicamente falando, o nome do centro para enfrentar um candidato de esquerda e Bolsonaro à direita. E já tem algum nome cogitado para vice de Ciro? Se tivesse juízo... Na outra foi a senadora, né? A Cátia, né? Foi Cátia Abreu? Cátia Abreu. Não me lembrava disso. Se tivesse juízo, Lula poderia se oferecer a vice, mas acho que Ciro Gomes nem aceitaria, essa que é a grande verdade. E acredito que Lula será vice de alguém. Não sei se vai ser do PT, de alguém de esquerda, mas vai ser vice. Nós vamos repetir aqui no Brasil o que ocorreu no país vizinho, Argentina. Ok, meu caro Fernando? Obrigado, Prisco. Abraço. Lembrando a audiência do Prisco, agradecendo você que sempre está aqui com a gente, já na reta final do SCC Meio Dia, que para o que você está fazendo para acompanhar os bastidores da política. Muito obrigado. Convido vocês aí, que chegaram agora para acompanhar o Prisco, todos os dias as informações lá no scc10.com.br, tem as notícias do Prisco, colunistas, a informação do nosso estado 24 horas por dia. Tchau, Prisco. Abraço. Bom fim de semana. Bora lá. E neste sábado tem estreia aqui no SCC SBT. Sabe qual que é a estreia, dona Maria Esther? Mestres da Sabotagem, o novo reality culinário aqui do SCC SBT, estreia amanhã, 10h30 da noite, Fernando. Roda! Começa agora uma competição gastronômica diferente de tudo que você já viu. Sentindo só no Titanic. Força, galera! São R$100 mil divididos entre 4 competidores. Muito obrigado. 25 mil para cada um. Interessante. Mas para sair daqui vencedor e com algum dinheiro, é preciso superar 3 desafios culinários. Agora! Virou carvão. Xiii! Cozinhar contra o tempo. Faltam 15 minutos, hein? E ser mão aberta. Quem me dá R$500 para ter o direito de escolher um colega para vestir essa fantasia? E quem estiver disposto a gastar, terá o poder de sabotar os seus concorrentes. R$1.000 com o Caio. 1.100. 1.100 com a Leia. 1.600. 1.600 com a Catarina. Vendido pro Diego por 4.900. Olha que maravilhoso. Sempre pode piorar, irmão. Sempre pode. Não, mas vai queimar minha tapioca. Vem, Montanha. Tá sabotado, rapaz. Tá pensando o quê? E somente um pode levar 25 mil para casa. Não vai voltar. Ou melhor, o que sobrar dele. É divertido, mas é uma competição. Chega o momento de vocês conhecerem quem vai provar e julgar os pratos de vocês. Chefe Giuseppe. Não sei se foi uma ótima escolha per il tempo que vocês tiveram hoje para realizar esse prato. Lembrando que o chefe Giuseppe não faz a menor ideia nem de quem foi sabotado ou quais sabotagens aconteceram. Não, uma coisa positiva. Tá na hora de descobrirmos quem são os verdadeiros mestres da sabotagem. Fernando, eu tô super ansiosa para conferir esse reality aí, porque você viu só, eles vão ficar se sabotando ali na hora de cozinhar. Já imaginou? Já é difícil, tipo o que você faz comigo aqui no SCC Meio Dia. Eu tento sabotar? Você fica me sabotando. Jamais, nunca, Fernando. Ela manda trocar o TP, afasta a câmera. Olha, que mentira, Fernando. Faz o seguinte, eu vou, mas a Maria